Deus. Aleluias, glória a Deus, boa noite, shalom, shalom. Aos nossos amigos da Nova Chance Miracema, que estão nos assistindo agora aqui pelo Facebook, nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos a esta live, muito bem-vindos para estar meditando na palavra do Senhor conosco. E hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante, muito interessante. Nós estamos querendo perguntar a você se você é porta-voz da luz dos céus ou se você é porta-voz das trevas, da escuridão. Porque nós temos que entender a quem pertencemos. Precisamos discernir se nós somos homens e mulheres usados para estarmos suprindo as trevas ou para estarmos disseminando a luz no meio aonde nós estivermos. Então, meus amados, hoje vamos estar meditando sobre isso e, na verdade, nós começamos a falar sobre este assunto na terça-feira passada, onde nós falamos sobre os hábitos dos porcos. Os porcos, na verdade, nós trazemos essa semelhança deste animal, da forma pela qual este animal vive, este animal é tratado, a forma pela qual este animal se comporta. Nós trazemos isso para a vida cristã, nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o meio pelo qual nós convivemos com as pessoas. E a minha pergunta é: que animal mora dentro de você? Que animal está morando dentro de você? É por acaso o pavão? Nós já falamos sobre o pavão. Se você perdeu, acesse a nossa página, acesse aqui o nosso grupo, a nossa reunião da Nova Chance, para você não perder nenhuma ministração de nenhum animal. Que animal mora dentro de você? O pavão ou o bode? Ou quem mora dentro de você é o porco, porque hoje nós estamos falando do porco. E nós falamos na terça-feira que o porco é um animal que ele se suja tanto por dentro como por fora. Ele se suja por dentro porque ele come qualquer tipo de coisa, ele aceita lavagem e ele continua ingerindo aquilo ali com maior naturalidade. Ele não tem digestão, o estômago dele não faz diferença daquele alimento que está fresco com o alimento que está estragado. E nós hoje vamos falar do outra face dessa situação, que é o porco, ele estar sujo por fora. E nós vamos trazer essa semelhança agora para as nossas vidas. E o porco, ele está dentro do chiqueiro, mas se ele sair de dentro do chiqueiro e entrar na tua casa, que se você acabou de limpar, ele vai sujar a tua casa. Então, externamente, ele é sujo e aonde ele pisa, aonde ele estiver, ele vai levar aquela sujeira do chiqueiro para o ambiente aonde ele vai compartilhar com outras pessoas. E nós vamos falar isso, porque nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre essa essência de suíno dentro de nós, essa essência de porco dentro de nós. Terça-feira nós falamos da essência do porco, que significa o pecado de glutonaria, o pecado de bebedeira. Não precisa ficar bêbado para você pecar, mas você precisa tão somente ser uma pessoa que bebe demais. Você não precisa ficar bêbado, mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Este procedimento não agrada a Deus. Foi o que nós vimos na terça-feira passada. Está aí no Facebook. Se você quiser assistir, é só acessar novamente. E hoje nós vamos falar deste pecado, que é o pecado de estarmos sujando externamente. O que acontece? A boca fala o que o coração está cheio. Isso está em Mateus 12. Mateus 12 diz que a boca, ela fala o que o coração está cheio. Eu vou, o quê? A minha linguagem vai denunciar quem eu sou. O que eu falo vai dar para as pessoas que estão ouvindo constatar quem eu sou e qual é o tesouro que está escondido dentro do meu coração. Já já nós vamos para essa escritura de Mateus 12. Então, amados, nós queremos falar sobre este pecado da língua hoje, porque a língua, a palavra
palavra, onde você chega como porco, o ambiente que ele chega, o ambiente que é daquele homem, daquela mulher, que tem um suíno na essência, que o coração está sendo mantido por um suíno, esta pessoa, ela contamina o ambiente, ela é porta-voz das trevas, porta-voz daquilo que desagrada a Deus, e ela traz uma unção, um mover, ela leva para aquele ambiente uma situação ambiental que as pessoas conseguem perceber. E as pessoas que percebem e não comungam do mesmo espírito de porco, essas pessoas se incomodam. Mas as pessoas que percebem e concordam com aquele estilo de comportamento, elas na verdade se ajuntam com aquele espírito de porco e aí ficamos um verdadeiro chiqueiro. É porco para tudo quanto é lado, a boca está sempre sujando o ambiente, falando coisas indevidas e muitas vezes em ambientes indevidos, em situações que não comportam certos assuntos, certas situações, palavras, gestos. Então, meus amados, Deus, ele quer nos dizer que nós vamos, na verdade, colher todo o fruto de toda palavra que sai dos nossos lábios. Tudo que você falar, você vai receber aquilo ali como uma frutificação de uma planta que você colocou naquele lugar, que você plantou, uma planta que você está mantendo viva, você está dando água para esta planta e você vai colher este fruto. E aí nós vamos ver como as escrituras tratam este assunto. Aliás, há poder nas minhas palavras, algo que as pessoas gostam muito de saber. Há poder nas minhas palavras, o poder está dentro de mim, eu que sou super-herói. E aí, maldição pega ou maldição não pega? Então, muitas perguntas que as pessoas fazem, hoje nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria de iniciar com Provérbios 18. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte e a vida estão no poder da língua, no poder das suas palavras. Você vai ter vida, vai colher vida ou vai colher morte no poder das suas palavras, naquilo que está nos teus lábios. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que é aquele que a ama? Aquele que ama falar coisas que trazem maldição, morte, ele vai o que? Comer deste fruto. Mas aquele que ama abrir a boca para abençoar, ele vai o que? Comer um fruto de bênção. Então o Senhor está começando a nos dizer aqui que alguma coisa acontece quando nós abrimos os lábios, quando nós falamos coisas, quando nós falamos situações. Eu, particularmente falando, eu prefiro ficar calada. Muitas vezes algo que incomoda, se eu abrir a boca para falar, eu serei usada pelas trevas. E eu prefiro ficar calada. O meu marido prefere falar. E tem dia que eu falo para ele, não fale nada. Não fale nada. Ore e fale para o Senhor. Vamos colocar todas as nossas dores, as nossas angústias. Porque dores e angústias, obviamente, que alguém foi usado para trazer dores, angústias, choro, situação difícil. Então, quando você estiver nessa situação, você tão somente precisa ajoelhar no teu quarto, no teu recôndito, que a Bíblia diz, fechar a porta, ajoelhar e orar e falar para aquele que resolve os seus problemas. Porque falar maldição ou trazer juízo, o que eu penso, eu acho, muitas vezes não me interessa o que você pensa, o que você acha, porque o fato de falar, você vai estar o quê? Produzindo matéria-prima
para que o mundo do espírito trabalhe ao seu favor ou ao seu desfavor. Então precisamos aprender. Tiago diz: seja providente para ouvir e tardio para falar. Temos 2 ouvidos, porque eu preciso mais ouvir do que falar. Então, amados, quando nós estamos em situações em que estamos desesperados para falar, porque tem gente que consegue se sentir melhor quando fala. Outras pessoas se sentem melhor quando não falam sobre o assunto. Eu sou esse estilo de pessoa. Alguma coisa que está saindo dos trilhos, ou alguma coisa já aconteceu, não adianta chorar o leite derramado, e muito menos falar e amaldiçoar, como Jó, o dia em que nasceu. Então, amados, fica essa dica para vocês. Se você é daquele tipo de pessoa que precisa falar, por favor, fale para Cristo, fale para o Senhor, fale em oração, porque Ele sim vai resolver o seu problema. Ele vai aplacar a sua dor, Ele vai trazer, sabe, forças ao teu coração. Ele vai trazer um novo tempo, Ele vai te acolher, vai te colocar nos braços e vai falar contigo. Ele vai falar contigo e Ele vai te acalmar. Então, quantas e quantas vezes eu fiz isso para ficar mais calma e mais serena, mesmo porque o próximo animal é a onça, né? Então eu vou falar da onça, justamente no dia 25 de agosto eu vou estar falando da onça, um animal que eu tenho tentado matar dentro de mim há muitos anos. Com fé em Deus, eu vou matar essa onça um dia, amém? Então, amados, precisamos acalmar o nosso coração e de Deus que aplaca toda dor, toda ira, toda injustiça que você sente no teu coração. O que nós precisamos aprender é a usar os nossos lábios, a nossa língua, as palavras com sabedoria, para que não haja problemas, para que nós não venhamos colher o fruto de morte nas nossas vidas. Então, amados, isso é muito importante. Eu gostaria de abrir em Tiago 3:2. Tiago 3:2 é algo extraordinário, que Deus nos dá assim um entendimento da possibilidade de perfeição. Uau, perfeição na Bíblia, Ele disse. Se Ele disse, Ele falou e pronto, e acabou. Então, Tiago 3, se você correr lá em Tiago 3:2, você vai aprender algo extraordinário. Dizem, se alguém fala presente, já começa a profetizar que é você, amém? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Perfeita varoa. Aquele que não tropeça no falar. E nós, né, aquele que tem o espírito de porco, ele não se importa em tropeçar no falar. Ele fala qualquer coisa que vem no coração, na mente, nas emoções, e ele, na verdade, ele vomita em cima das pessoas. Ele não se importa em magoar ninguém, ele não tem educação, ele não tem postura, ele não sabe falar, mas ele quer ganhar em uma discussão, ele quer ganhar em uma palestra, ele quer ganhar em qualquer coisa que ele está fazendo, que ele acha que há uma competição entre outras pessoas, ele quer abrir a boca e ele quer ganhar naquilo ali, e ele não se importa nenhum minuto sequer em estar atingindo o próximo, atingindo aquelas pessoas que andam com ele ou que estão ouvindo aquilo ali. E eu trago assim um exemplo que eu já vivi muito, né? Não sou promotora mais do júri popular, mas já fiz júris, já perdi a conta da quantidade de júris. E acaba que quando você entra naquele ambiente do júri popular, você entra num ambiente de guerra. Sim, você tem que ganhar o voto daqueles 7 juízes de fato que estão ali para entender aquilo que você está querendo levar. E nós sabemos que o Ministério Público é aquele que está cuidando, né, dos interesses da vítima e bem como os interesses, né, coletivos em relação a várias outras situações. Mas um ambiente de guerra é estabelecido naquele lugar. E um dos motivos para não estar mais na área criminal é porque a onça sai realmente de dentro de mim e a onça começa, né, a ferir as pessoas através das palavras.
não o porco, porque as minhas palavras não são sujas, mas são palavras que machucam, que magoam, são palavras que podem trazer sentimentos ruins nas pessoas. Então, esse ambiente é um ambiente onde eu não tenho muito controle. Então, é um ambiente que eu evito. Por que eu estou dando este testemunho para vocês? Porque você também precisa deixar de estar em ambientes que acionam a sua linguagem de porco, de suíno. Você tem que sair dos ambientes aonde você se vê acuado, ambientes aonde você vai acabar pecando e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Isso é para todos os animais aqui que nós estivermos falando sobre eles. Então, Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, ou seja, que não fala besteira, que não fala coisas que depois você venha se arrepender. Ah, não me arrependo de falar nada não, e eu falo mesmo, olha, eu vou pro júri e não me arrependo às vezes de falar tantas coisas que eu falo ali, mas nós pecamos não é contra nós ou contra o próximo, nós pecamos contra Deus. E se Deus diz que aquilo não agrada a Ele, então eu realmente preciso trabalhar no sentido de não praticar aquele ato mais. Então, é um temor que nós temos no coração em relação a Deus. Então, amados, ele diz que é perfeito varão. Alguém tropeça aqui nas palavras? Alguém fala besteira? Alguém machuca o outro através das palavras, através da língua, dos seus lábios? Está na hora de repensarmos um novo tempo, um novo estilo de vida, né? Porque ele diz o seguinte, que aquele homem que não tropeça no falar, ele é capaz de refrear também todo o corpo. Uau, uau! Vale a pena tentarmos fazer isso. Porque se eu conseguir, na verdade, não tropeçar nas palavras, eu vou conseguir dominar o meu eu vou conseguir dominar o meu corpo, eu vou conseguir dominar as minhas vontades, os meus pensamentos, eu vou conseguir dominar tudo aquilo que precisa ser dominado, que é a minha alma. Então, amados, nós podemos observar também que Tiago 1, quando ele diz, né, que 1,19, que nós temos, né, temos 2 ouvidos e uma boca, sede providentes para ouvir e tardio para falar. Ele está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes nós somos acionados através, né, do que nós ouvimos, e ali nós já queremos dar uma resposta imediata àquilo que nos desagradou, né? E isso tem muito a ver com as onças também, eu já estou falando um pouco aqui da onça, né? Então, no 19, ele está nos ensinando isso, né? Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando nós ouvimos as coisas, nós precisamos contar de 1 até 10. Quando nós somos, né, visitados por situações que nos tiram do normal, nós vamos contar de 1 até 10. Quer ver um exemplo, meus queridos? Quer ver um exemplo? Quem é que já bateu o dedinho lá do pé, sabe, na quina de uma cadeira? O que você fala? O que você fala? Me responde, o que você fala? Eu quero dizer para vocês que eu fui criada, a minha mãe me criou junto com as minhas irmãs, e nós não poderíamos nunca falar nenhuma palavra que não estivesse no vocabulário dela. Então, xingar na minha casa, nem pensar. Então, minha mãe falava o seguinte, se você falar isso de novo, eu vou arrancar os seus dentes, vou tirar sangue da tua boca, nenhuma lapada só. Então, eu não fui criada, não consigo falar bobagens ou xingar. Mas quando eu me casei, o meu marido, quando acontecia isso, ele xingava. E aquilo me incomodava muito, muito, muito. E é tão engraçado eu trazer esse exemplo para vocês, porque depois de muitos anos convivendo comigo, ele bate o dedinho, ele fala assim, que delícia. Aí eu falo, também não precisa exagerar, não foi delícia. Você poderia falar outra coisa. Eu falei, agora eu não posso falar nada, não posso falar nem delícia. Então, amados, começa por aí, começa por aí. Como que você
se comporta, o que você fala quando algo sai errado nas pequenas coisas. Qual que é a sua linguagem? A sua linguagem é de porco. Deveria falar, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho um dedinho do pé. Porque aquele que não tem não se equilibra direito. Então, amados, nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós não reclamamos mais, nós não xingamos mais. Então, quando uma comida vem e queima, o que você fala? Você xinga, você reclama, você murmura. Você tem uma linguagem suína de porco, amaldiçoa aquilo ali. Tem que falar, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho comida para fazer outro prato. Obrigado, Senhor, porque eu tive gás, eu tinha gás, o Senhor me deu gás para fazer essa comida. Também posso agradecer de outras formas. Ó, Senhor, muito obrigado, meu Deus, meu Pai, porque nesse momento meu olfato vai acabar e eu vou comer essa comida mesmo queimada. Obrigado, Senhor, porque eu estava tão atarefada e eu não tive tempo de vigiar a panela. Então, são muitas coisas que nós podemos, pensar e falar para mudar a nossa história de vida, a nossa forma de enxergar aquilo ali que está sendo colocado diante de nós. Queridos, Salmo 141, 3, nós estamos vendo aqui o salmista pedir ao Senhor para colocar um guarda nos lábios, porque ele não está conseguindo ter domínio próprio e ele pede a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele pede ajuda ao Senhor, ele diz, põe ao Senhor um guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque ele sabia muito bem que se ele não tivesse com a mente em Cristo, ele iria acabar falando coisas que desagradariam ao Senhor, e ele pede ajuda. Hoje em dia essa ajuda é a presença do Espírito Santo dentro de nós, porque quando nós começarmos a falar alguma coisa, o Espírito Santo vem e nos ensina e nos ajuda a mudarmos nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir aquele problema e executar as palavras que saem dos nossos lábios. Vamos lá agora em Mateus 12, meus amados. Mateus 12. Aleluias, glória a Deus. Mateus 12. Talvez você deva estar falando, essa palavra não é para mim, porque eu não xingo. Calma, calma. Segura a onda aí. Mateus 12, nós estamos aqui, Jesus falando sobre a árvore e seus frutos. E ele diz o seguinte, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore mal e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pela sua linguagem nós te conhecemos. Nós sabemos, que você é de Cristo ou não. Nós sabemos se você tem intimidade ou não com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos qual que é o Deus que está no teu coração. Pelas suas palavras nós conhecemos. E Jesus vem e diz o seguinte, raça de víboras. Muitas pessoas podem pensar assim, nossa, Jesus podia falar raça de víboras. As pessoas têm a noção de que o cristão, ele é pecado, ele falar a verdade às pessoas, E não é pecado nós falarmos a verdade. Já nós vamos àquele versículo de sim, sim, não, não, que passa disso, provém do maligno. Temos que falar a verdade uns para os outros. E Jesus estava dizendo que aquele povo era uma raça de víboras. Víboras é o quê? Víbora é nada mais, nada menos do que a cobra, a serpente, o último animal que nós vamos estudar. É o pior de todos. É a víbora. E ele diz que esse povo aqui é raça de víboras. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. Então aqui Jesus já está dando a informação para nós reconhecermos quem são as pessoas com quem nós estamos andando. E a Bíblia diz, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Ontem a pastora nos disse que temos que andar com pessoas maduras na fé para nos auxiliar, pessoas que têm a sabedoria e buscam a sabedoria dos céus. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Então o Senhor está querendo dizer
que há, sim, um tesouro dentro dos nossos corações. E aquilo que é mais importante é o que nós falamos. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então quer dizer que quando eu estiver perante o Senhor, para saber se eu serei salvo, para saber se eu serei justificado pelo sangue de Jesus na cruz, para que eu possa ter esse entendimento, eu preciso me preocupar com o que sai dos meus lábios, porque não é aquele que fala besteira, asneira, que será justificado pelo sangue de Jesus. Esse, na verdade, será condenado. Aqui, essa parte que o Jesus nos explica sobre a árvore e os seus frutos é muito clara sobre isso. Eu não posso mais sair por aí como um porco, sujando com espírito de suíno, de porco, sujando com os meus lábios o ambiente pelo qual eu assim chego. Amados, isso é muito importante. Em Mateus 5,37, o Senhor quer dizer que nós temos que ter honestidade no falar. E muitas pessoas, na verdade, deixam de gostar de nós por sermos verdadeiros e sinceros. Eu prefiro um amigo que fala a verdade do que um amigo que esconde a verdade de mim. Então, amados, diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Então, eu querer o quê? Maquiar a minha forma de falar para poder agradar as pessoas às vezes, isso é pecado. O Senhor falou raça de víboras, raça de víboras. Eu quero perguntar para você, se você é porta-voz da luz ou das trevas, na sua vida e na vida daqueles que estão contigo, na vida daqueles que ouvem o que você fala. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como alguém pode ter a mente de Cristo se a boca fala o que Cristo não falaria? Como eu posso ter os pensamentos, que são os sentimentos, as razões, as vontades, os propósitos do Senhor no meu coração, se os meus lábios, na verdade, dizem o contrário? Se a minha forma de agir é totalmente oposta àquilo que o Senhor faz e diz que nós temos que fazer? Hoje nós temos que decidir. Hoje é o dia da sua decisão, hoje é um novo tempo, uma nova chance. Hoje é dia de você mudar a sua vida, seu estilo de vida, mudar, sabe, os teus propósitos. Se você tão somente decidir ser usado para honrar, como um vaso de honra na casa de Deus e não um vaso de desonra na casa de Deus. Nós temos que honrar a Deus e nós não podemos honrar as trevas com os nossos lábios. Que os nossos lábios sejam puros, sejam santos. Quando Jesus chama o profeta vira e fala assim: Jeremias, diz, meus lábios são impuros. E o Senhor toca nos lábios do profeta e diz: olha, você não é impuro mais. Você está no meu meio, está comigo, está perto de mim. O que significa? Quando eu ouço a palavra de Deus, muda totalmente a minha linguagem. A minha linguagem, ela é transformada quando eu ando com Deus, quando eu ando com pessoas que estão preocupadas em falar tão somente aquilo que Deus nos colocou para falar. Amados, em 2 Timóteo 2, nos versículos 20 e 21, ele diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, eu sou, na verdade, um vaso para honra ou para desonra? Eu sou um vaso que eu, que colho bênçãos, eu estou o quê? Portando a bênção de Deus, ou dentro de mim está o quê? Nada mais, nada menos do que a voz das trevas. Então eu preciso começar a pensar. Eu não posso mais viver como dizem por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não deixo a vida me levar. Eu domino e eu estou no meu território, eu governo no meu território. E quem se adianta,
governa. Então hoje essa palavra é para você se adiantar, para você governar dentro da sua vida e ser encontrado como um varão perfeito, que domina o quê? A sua língua. No 21 diz o seguinte: se pois alguém se purificar destas coisas, purificar de tudo isso, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Útil, utilidade. Se você continuar nesta vida que não tem um pingo de responsabilidade nas tuas palavras, nas coisas mais simples que vocês possam pensar e imaginar, eu quero dizer para vocês que vocês serão inúteis. Vaso para desonra. E nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Você tem a direção da sua vida, você tem a direção dos seus lábios, você tem a direção do teu coração, que você permite entrar e o que você não permite entrar. Você governa no seu território. Para ser um bom governante, você precisa do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não será um bom governante, você não vai se governar. Em Mateus 26, 73 tem algo extraordinário que nós vamos ver agora, que nada mais é, nada menos do que Pedro. Pedro, ele na verdade, ele negou Jesus 3 vezes. E antes do galo cantar, sim, ele já tinha negado o Senhor. Ocorre, porém, que todas as vezes que ele fala, esse Galileu aí, era um homem que andava com Jesus. Ele, que isso? Imagine, negando Jesus, dizendo, não sei o que diz, não conheço esse Galileu, não sei. Mas uma ocasião, que está lá no 73, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente, tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. A nossa fala nos denuncia. Se nós somos filhos de Deus ou não. E se nós somos filhos de Deus compromissados ou não. Se nós somos filhos de Deus, que nós temos o quê? Comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo, a nossa fala nos denuncia. Quantas e quantas vezes? Amados, eu fui criada dentro de uma igreja. Quantas e quantas igrejas eu já passei, que a fala dos nossos irmãos estão denunciando o caráter deles, porque eles só falam mal do outro irmão. Ele não estende a mão para o irmão, tudo que o irmão faz está ruim. Tudo que o irmão faz está errado, mas ele não faz, ele não executa, não faz nada. Mas a boca dele está pronta para poder flechar, é flecheiro. Ele flecha um, ele flecha o outro. Ele nunca está contente com nada. Por quê? Porque o coração dele não está na palavra do Senhor. Não tem luz daquela pessoa. Aquela pessoa está envolvida nas trevas. Porque ninguém faz nada melhor do que ela. Essa pessoa, ela precisa de Jesus. Então, se você é um desses que está na casa de Deus, só flechando o irmão, a tua fala te denuncia que você não tem Jesus no teu coração. Porque se você não tem harmonia aqui com o seu irmão, se você não tem o seu irmão como muito mais, que tem muito mais valor do que você, mesmo que você tenha mais do que ele, mas você tem que considerar o teu irmão melhor do que você não leu as escrituras, você não tem o coração do Pai, você não honra o teu próximo. Você não ajuda o teu próximo, mas você está pronto para poder o quê? Passar a rasteira no teu irmão. Então, é muito fácil reconhecermos esse tipo de pessoa. E essa ministração, ela é excelente para você se conhecer. Se você é esse tipo de pessoa, não pensa que você engana os outros, porque é muito fácil te reconhecer pelos teus lábios, pelo que você fala. Amados, isso é muito sério. Certamente tu também é uns daqueles, pois a tua fala te denuncia. A língua expressa os nossos pensamentos, expressa os nossos sentimentos, o nosso querer. A mente diz o que nós pensamos. A vontade, através da língua, diz o que nós queremos, o que nós sentimos. E nós voltamos lá na ministração do coração, vocês se lembram? Que o coração, na verdade, a palavra coração, a alma na Bíblia, ela quer dizer razão, vontade e emoção. Eu preciso treinar
a minha alma, treinar o meu coração a ouvir tão somente aquilo que Deus tem para falar para mim. Eu tenho que treinar a conduzir os meus pensamentos de acordo com os pensamentos do Senhor, de acordo com a mente de Cristo. Eu tenho que treinar as minhas vontades precisam ser as vontades de Cristo. Eu não posso pisar num lugar que Jesus não pisaria. Eu não posso falar algo que Jesus não falaria. E eu também não posso ter pensamentos que Jesus não teria. Ah, bispo, você está querendo demais. Às vezes nós somos visitados por pensamentos tão impuros. Sim, somos visitados por pensamentos violentos, impuros, pensamentos que não agradam a Deus, mas dali em diante você é o que governa no seu território. Você começa a pensar em outras coisas. E como isso é fácil fazer? Sabe como? Como eu tenho a palavra para poder meditar, a palavra para poder falar. Então, amados, o Senhor quer que nós dominemos no nosso território a alma com suas paixões e a concupiscência da carne deverão ser crucificadas, caso contrário, impedirá o agir de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser porta-vozes dos céus. As palavras expressarão se eu sou carnal ou se eu sou espiritual. As palavras, elas expressarão se eu sou uma pessoa de fé ou não. As palavras, elas vão expressar se eu aceitei ou não o que o inferno trouxe para mim. Ah, mas isso aí é negação. Que seja. Eu vou negar o que o inferno está fazendo. Eu vou negar o que o inferno quer colocar na minha vida. Eu vou negar, eu não vou aceitar, eu vou lutar. Mas como que isso acontece? Fazendo o que nós estamos fazendo como tarefa de casa. É uma forma de lutar contra o reino das trevas. Eu sou obra de quem? Quem que é o meu pai? Aí você pode estar se achando, poxa, eu sou o cara, né? Há poder nas minhas palavras. Vamos pensar isso de uma outra forma? Vamos pensar isso? Há poder sim nas nossas palavras, mas atrás das nossas palavras existe o verdadeiro poder. O poder não está em nós, o poder está quem está conosco. Então, se eu abro a boca para amaldiçoar, há um poder maligno que me faz falar aquilo sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma responsabilidade. Há poder sim no mundo do espírito, há poder no mundo das trevas, há poder em Satanás. Sim, ele é o inimigo das nossas almas. Tanto é que quando ele chegar aqui como o anticristo, ele vai curar as pessoas. Na época de Jesus, tinha lá os curandeiros. Eles curavam no nome de Beelzebu. Quando Jesus começou a curar, eles falaram, está curando no nome de Beelzebu. E Jesus falou, não, eu não curo no nome de demônios, mas o nome de Deus que eu estou curando. Então eu começo a entender nessa passagem que existe sim poder tanto nas trevas como na luz. O poder da luz é o poder do Espírito Santo dentro de nós, pelo nome e o sangue de Jesus. E há poder nas trevas. Quanto mais as pessoas se entregam às trevas, as trevas elas vão usando aquelas pessoas e eles vão fazer coisas terríveis e mais terríveis. Então o poder que há, na verdade, é o poder daquele pelo qual eu sirvo. Você fala, mas é aquele olhar de matar pimenteira, a pessoa fala a boca e acontece. É porque o diabo usa aquela pessoa. Vocês já viram quando as pessoas começam a amaldiçoar e a maldição chega até a pessoa e você fala, tenho medo daquela, já ouvi isso demais, tem medo dessas pessoas, que essas pessoas vão causar mal. Eu quero dizer uma coisa para você, muito séria. A maldição só pega aonde tem causa. Se não tiver causa, a maldição não vai te pegar. Olha, queridos, eu quero dizer para vocês, ande com Cristo e não tem maldição que chegue na tua casa, não tem maldição que chegue na tua tenda. Isso é impossível de acontecer, mas se tem causa, a maldição chegará. Onde que você aprendeu isso? Eu aprendi isso na Bíblia. A Bíblia nos ensina isso também. A Bíblia nos ensina que quando eu dou causa à maldição, quando eu estou em pecado e não me arrependo, fico postergando aquele momento de pedir perdão ao Senhor, eu fico levando
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não encaro os meus erros, os meus problemas e nunca vou diante do altar do Senhor pedir perdão. Por isso que quem está na nossa sala aqui, pessoal, nós temos a oportunidade de todos os dias, depois da ministração, pedir perdão ao Senhor como igreja. Temos a oportunidade de levar lá nos pés da cruz. Então você que está aqui conosco, né, no Facebook, corre para a nossa sala pessoal, para que no final dessa ministração você também possa entrar nessa onda, ou seja, nessa onda de pedir perdão, um arrependimento genuíno, porque nós tememos a Deus. Amados, isso é muito sério. Esses poderes que trabalham, eles trabalham da seguinte maneira: quando eu abro a boca para abençoar, eu entreguei matéria-prima para o Espírito Santo, para os anjos trabalharem ao meu favor e ao favor daqueles que eu abençoei. Mas quando eu abro a boca para amaldiçoar, para xingar, para poder falar coisas que são impróprias, como aqui Pedro falou, porque Pedro praguejou, ele xingou, ele amaldiçoou. Aqui no versículo 74 de Mateus 26, depois que ele negou Jesus, ele praguejou, ele xingou. O que constata que Pedro precisaria realmente ter uma transformação? Ele andou com Jesus 3 anos e meio, e ainda não tinha sido totalmente transformado. Mas quando chega em Atos, depois da descida do Espírito Santo de Deus, Pedro está totalmente convertido, e Pedro ali começa a falar, varões galileus, e começa a falar do Senhor, e é muito emocionante esta pregação do apóstolo Pedro para aqueles judeus que estavam ali. 3.000 almas são acrescentadas à igreja do Senhor Jesus. Eu vejo que o fruto de Pedro, que antes era um fruto maligno, se torna um fruto benigno, porque ele decidiu, naquele momento, onde o galo cantou, ele olhou para Cristo, Cristo olhou para ele, e ele se arrependeu de ter negado o Senhor. Foram os lábios de Pedro que trouxe o pecado para a vida de Pedro. Mas Pedro, naquele momento, ele se arrependeu. E ele o quê? Voltou a estar com o Espírito Santo dentro dele. Quando o Espírito Santo desce lá em Atos, o Espírito Santo usa-o de uma forma tremenda. Amados, há poder nas nossas palavras, sim. Mas este poder não é inerente ao ser humano. É o poder do Espírito que está dentro de nós. Um espírito maligno vai o quê? Vai levar maldição. Mas o Espírito benigno, que é o Espírito Santo de Deus, vai trazer o quê? Vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Vocês se lembram ontem que a pastora falou sobre o Bruno? O Bruno é filho deles, né? E que ela chegou na escola e falou: ah, mãe do Bruninho, né? Ela falou que é uma bênção, não é verdade? Então, quando aquele professor começou a liberar palavras que não eram palavras de bênção, a mãe, com entendimento, logo parou aquela situação, sim, sim, não, não, que passa desprovido maligno, foi muito sincera e verdadeira para ele, e ele ficou, o quê? Ele ficou sem graça diante daquelas palavras faladas por aquela mãe. Amados, Marcos 11, vamos lá. Marcos 11 tem uma outra verdade para nós. Aleluias, glória a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o caminho, nós aprendemos a andar contigo, papai. Marcos 11, 22, ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então não é no meu muito falar, não é falar, não é reclamar, não é murmurar, não é novamente. Você sabe que quando eu falo do meu problema, eu estou fazendo com que esse problema renasça novamente. Então, se todos os dias eu murmuro, eu reclamo, eu falo do meu problema, eu vou estar o quê? Alimentando aquele problema está renascendo. Por quê? Eu acabei de falar, há poder sim, naquele espírito que quer pegar o nível de palavra que você libera. Então você está cheia de Deus, está cheia de Espírito Santo, mas um dia você está nervoso, você está bravo, papapá, e você fala uma palavra que não foi liberada pelos céus, mas uma palavra que o inferno, quando você liberar, o inferno vai pegar aquela palavra e vai fazer acontecer. E é assim que acontece. É assim que acontece. Então, para você que está enfermo, eu quero dizer a verdade. Não alimente a sua enfermidade. Não alimente a sua enfermidade. Você não precisa contar para todo mundo que você está enfermo.
Para quê? Todas as vezes que você abre a boca para contar que você está enfermo, você o quê? Nutre a sua enfermidade. O diabo pega as suas palavras e você ainda fala minha enfermidade, né? O meu problema, a minha dor em tal lugar, a minha dor em tal lugar, você ainda traz como propriedade sua. Não, gente, está errado. As escrituras dizem totalmente o oposto disso. Eu não posso expressar esse tipo de coisa, mas eu tenho que acordar dizendo que essa enfermidade não pertence a mim. Eu tenho que começar a profetizar a palavra que é o poder de Deus, a palavra de Deus. E eu já ensinei para vocês, a palavra de Deus é Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu abro a boca e tenho a palavra viva e eficaz para trazer vida e vida em abundância. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha só. Então, se nós somos capazes, pelo Espírito Santo que mora dentro de nós, nós somos capazes de dizer o seguinte, monte, sai daqui, lança-te ao mar. Então, eu começo a entender que quando eu falo que a minha enfermidade, a minha doença, ai, 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 ui, 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 tititi, eu nem ando mais, eu arrasto, o que vai acontecer? Eu estou fazendo o oposto aqui que Jesus falou. Mas eu estou o quê? Cumprindo com este poder. E quando eu abro a boca, Satanás pega todas essas palavras e trazem como morte na minha vida. E isso nós não podemos permitir. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tende alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Como que eu entendo isso aqui? Se o meu coração não é capaz de perdoar, não tem como as minhas palavras ter poder. Não tem como eu trazer vida em abundância para mim e para minha casa. Eu sou usada pelas trevas e as coisas só vão complicar na minha vida. Eu tenho que ter a capacidade de ter um coração limpo. E o perdão foi um exemplo que Jesus usou para que nós possamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20, ele diz o seguinte. Mateus 17, 20, sim, disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nada será impossível. Então, quando eu falo dos meus problemas, eu estou falando sobre ele. E aqui Jesus está falando que nós temos que falar para ele. Fala para a montanha. Montanha, lança-te. E eu não falo para montanha. Minha vida está difícil, montanha. Montanha, olha. Oh, Senhor. Não. É para você falar para a montanha. Então eu tenho que falar para os meus problemas. Eu tenho que falar para as minhas enfermidades. Fora! Bate retirada em nome de Jesus, porque hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha cura. Não foi curado, não? Amanhã você faz a mesma coisa. Não foi curado, não? Amanhã, depois você vai fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É a persistência, a perseverança. E nós desistimos fácil. E quando nós desistimos, a fé se esvai. Então, todos os dias, nós temos que ter o quê? Uma porção de fé dentro de nós. Acordarmos com esta fé. Presta atenção, se você pegar uma pedra deste tamanho e você começar a bater, martelar essa pedra, martelar, você não vai ver muita diferença. Mas pela sua persistência, de repente, essa pedra
se parte ao meio. Então, olha, a água, como é que é, gente? Aquele ditado que diz, né? Quanto bate, até que bate, né? Até que vai conseguindo, vai furando, e a água vai passando, e a água vai passando, e nós vamos conquistar. Falar a palavra de Deus, na verdade, é algo fundamental, essencial para a nossa vitória. A união com o Espírito Santo é que faz acontecer. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo os meus resultados. Quando eu não desisto, eu estou pavimentando o meu futuro, eu estou construindo o meu futuro. Então quer dizer que se eu não desistir da minha cura, usando a palavra do Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na verdade, pavimentar e construir o nosso futuro. Um futuro de bênção, um futuro onde nós não vamos desistir da palavra de Deus. Vocês sabem que Moisés tinha 120 anos. E ele com 120 anos, Deus virou para ele e falou o seguinte: sobe aí esse monte, que lá em cima você vai morrer. Se fosse hoje em dia, eu falei: não, Senhor, mata aqui mesmo, que não dou conta de subir o monte, não. Como que ele tinha 120 anos e conseguiu subir um monte? Porque ele sabia disso. Ele sabia muito bem disso. Que eu tenho que profetizar, eu tenho que falar a palavra do Senhor. E eu não posso desistir nunca. E lá nós vimos, vocês viram que nós vimos em Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então eu vou me condenar o meu futuro pelas minhas palavras, mas eu posso ter um futuro promissor com as minhas palavras. Moisés viveu 120 anos. 120 anos, ele estava, inclusive, sendo útil com 120 anos. Mas aonde que está essa essência da palavra? Gênesis 1:3. Gênesis 1:3 está lá. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:6, disse Deus. Disse Deus. Gênesis 1:9, disse Deus. 1:11, 14, 20, 24, 26, haja. Deus falou. Disse Deus. E as coisas aconteceram. Em Hebreus, se você abrir Hebreus 11:3. Olha que coisa extraordinária. 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Pela fé, os mundos foram criados. Pela tua fé, você vai mudar a sua vida. Pela fé, você vai criar, pela fé, um novo tempo. Você vai fazer com que você receba libertação, que você receba um novo coração, que você receba saúde, cura. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, nós cremos pela fé que a palavra de Deus, haja luz, ele criou todos os mundos. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O que eu trago de realidade com isso? Eu corro lá em Efésios. Uai, tia Odete, Efésios foi... Meu Efésios aqui, tia Odete. Ele foi abduzido, voltou. Efésios 5:1. Efésios 5:1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós lemos lá em Hebreus 11 que Deus criou os mundos, nós cremos pela fé, pela palavra. E aqui, Efésios 5:1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, nós temos que abrir a boca e profetizar. Corre lá, Romanos 4:17. Romanos 4:17, segunda parte. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Uau! Pronto! Resolveu todos os nossos problemas. Podemos profetizar. Podemos chamar as coisas que não existem, que não são como se já fossem.
como se já fossem. Amados, eu tenho uma experiência, um testemunho muito forte para dar para vocês. Uma ocasião, nós conhecemos um casal em que a esposa teve muito problema de saúde. E nós começamos a orar, a jejuar, a marchar às madrugadas, 6 horas da manhã estávamos marchando. E a única coisa que nós tínhamos era o ato profético, que nós profetizávamos. E eu virei para esse esposo e falei o seguinte: olha, quando você for almoçar, você coloca um prato para ela. Você coloca um prato para sua esposa e você senta à mesa com a tua esposa e almoça com a sua esposa, conversando com ela e dizendo o seguinte: Senhor, nós somos gratos porque a minha esposa se encontra comigo sarada, curada. A esposa estava na UTI com infecção terrível. Nós falamos para esse esposo, dizer, quando você acordar, você fala, bom dia, querida. Mas cuidado, viu? Ninguém está falando aqui para você chegar no nível de loucura, não. Isso é ato profético. É chamar à existência as coisas que não existem. Então eu posso dizer, saúde, eu quero você de volta. Saúde, você é bem-vinda. Eu repreendo agora toda essa enfermidade em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. E eu, no meu caso, eu posso colocar a mão na minha tireoide e falar assim, tireoide, funciona. Em nome de Jesus. Eu não aceito mais você paralisar. Nós estamos vivas, tireoide. Eu quero que você funcione, tireoide. Em nome de Jesus, então eu chamo a existência, o seu funcionamento. Porque eu não vou ficar te dando medicamento para você funcionar. Você vai funcionar pelo poder da palavra de Deus. Pela fé que eu tenho no sangue de Jesus e no poder do nome de Jesus. Todo dia fala para a tireoide funcionar. Todos os dias, até que ela funcione. Amados, que palavra extraordinária. E nós também podemos observar que em Ezequiel 21:9, Deus diz o seguinte, filho do homem, abre a boca e profetize. Ezequiel 37, no vale dos ossos secos. E muito boa essa palavra de Ezequiel. Nós podemos entender aqui o que o Senhor quer nos ensinar. Ele fala para o profeta Ezequiel profetizar, chamar à existência as coisas que ainda não estavam vivas. E ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos, numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Sabe o que significa isso? De acordo com a tua palavra, segundo a tua palavra, eu farei. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então que você depois possa ler Ezequiel 37. E aqueles ossos começaram a ganhar carne, nervos, aqueles ossos começaram a bater uns nos outros. E reviveu. E um grande exército ali naquele momento foi levantado, um exército do Senhor. E hoje o Senhor tem essa palavra profética para você. Eu trago essa palavra profética para você. Que você possa fazer como Ezequiel. Sair do vale dos ossos secos, clamar por equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso, bom julgamento, abençoar e dizer, ossos secos, levante-se, que sejam criados nervos, carne, ossos secos, eu não aceito ficarem assim. Que você possa falar para a tua montanha hoje, que você possa trazer o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua casa. Amém, meus amados? Aleluias, glória a Deus. E nós vamos ter uma grande oportunidade aqui na nossa sala da Nova Chance, em estarmos orando, em estarmos profetizando, em estarmos chamando a existência. E você que está conosco no Facebook, entre, corre aqui na nossa sala, coloque o seu pedido de oração no bate-papo, para que nós possamos orar por você, para que você possa receber esta unção. Unção de libertação, unção de cura. Essa unção que os servos do Senhor recebem. Essa unção que os servos do Senhor têm para poder abençoar você.
Então, você que está me assistindo no Facebook, corre na nossa sala aqui pessoal, para que você possa ser abençoado neste momento e ficar livre desse espírito de porco na sua vida, desses seus lábios impuros, pessoas que falam coisas que não devem, pessoas que não têm o trato no falar. Um beijo no coração para você no Facebook. A gente se vê terça-feira. Vamos falar sobre a onça. Não perca, convide os seus amigos, os seus conhecidos, principalmente aqueles que têm uma onça dentro de si. Eles são convidados para assistir. Um beijo no coração. Amo vocês. Nova Chance Miracema. Você está convidada a estar conosco, a congregar conosco. Que Jesus possa te abençoar imensamente. Tamo junto. Até terça.